Bom, a primeira coisa hoje, né, é perguntar se vocês têm dúvidas sobre as coisas que eu coloquei lá no Moodle, se vocês viram essas coisas, né? Porque no WhatsApp parecia que estava uma coisa meio turbulenta. Eu posso confirmar Eu... isso aqui, professor? Fala. Vai até o item 3.1 só, né? Até a videoaula de 6/10, o Moodle, certo? Aí o item 4, tendências contemporâneas, não tem nada. Não, não tem nada. Ok. Obrigado. Fala, Kelly. Professor, Aham. o que eu queria perguntar era sobre... alguém mandou no grupo falando que estendeu o prazo para entregar a atividade. Isso. Aí tem uma atividade que eu não fiz, eu posso fazer ela? Sim. Ó, o que aconteceu foi o seguinte. O Matheus me mandou uma mensagem, acho que foi ontem, né, de manhã, e daí perguntando se podia estender o prazo das duas últimas atividades. Até agora foram passadas 4, né? Ele falou assim, que o grupo dele tinha perdido o prazo das duas últimas atividades, se eu poderia estender esse prazo. Daí o que acontece? Assim, eu sempre não quero ser injusto com aqueles que já mandaram, né? Do tipo assim, eles correram para cumprir o prazo e fizeram com menos cuidado por causa do prazo. Daí eu estendo o prazo para outros que fazem com mais cuidado e recebem uma nota mais alta, por exemplo, né? Uma possibilidade. Então eu pensei assim, que eu aceito, mas eu diminuo um pouco a nota, né? Para não ser injusto com aqueles que já entregaram, né? Então foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar aqui Entendi. quais foram as atividades já entregues, né? Ou já passadas, né? E daí vocês me falam. Porque eu não entreguei a segunda, acho que era da prosa realista. Espera aí, Eu perdi. só um minuto. É que eu vou abrir o arquivo. Quem falou que não entregou a segunda? Foi eu mesma, Kelly. A Kelly. Tá. Não, então, Entreguei todas as vezes. a questão para mim é assim, tudo é negociável, né, até certo ponto. Ou seja, se eu não comecei a corrigir ainda, e é o caso, né, eu não comecei a corrigir ainda, então vocês, assim, não me atrapalha que vocês mandem atrasado, né? Só que é isso que eu estou falando, eu não quero ser injusto com aqueles que já correram e cumpriram o prazo, né? Vocês estão vendo aí, ó? Estão vendo o arquivo? Sim, professor, dá para ver. Tá. Então, ó, aqui tem as 4 atividades que já foram isso, passadas. E aqui as pessoas que fizeram, que entregaram, né? Então, aqui a data da proposta, né? E a data da entrega, né? Então, no começo, eu estava dando um mês, né, de prazo. Até um dia, mas isso foi na outra disciplina, que falaram assim, não pode dar mais prazo. Daí eu falei, tá bom, quanto que vocês querem? Pode ser um mês e meio? Daí falaram, tá bom, um mês e meio tá bom. Então eu comecei a dar um mês e meio, né? Então, essa segunda ainda foi um mês, essa segunda atividade. A terceira já foi um mês e meio, né?
Só que daí aconteceu isso. Ontem o Matheus entrou em contato comigo, em nome do grupo dele, pedindo para eu prorrogar. Daí eu falei, quanto tempo? 2 semanas tá bom? Daí ele falou que estava bom. Daí foi prorrogado para daqui a 2 semanas, né? A partir de ontem, com um desconto da nota, essas 2 últimas atividades. Sendo que aqui, ó, que foi passada no dia 14/9, ia ficar para 14/10. Porque são só 2 perguntas. Eu falei, 2 perguntas para um grupo de 4 pessoas é bem pouco trabalho, né? Então, eu vou passar para um mês, tá bom? A gente estava online, né? E eles falaram assim, tá bom. Daí eu olhei no calendário e falei assim, ó, dia 14/10, é a semana de recesso, né? Então, eu estava pensando em dizer, pode ficar para depois. Mas daí vocês disseram, não, marca para antes. Eu falei, bom, por isso que ficou para o 7/10, né? Daí, mas nessa atividade aqui aconteceu a mesma coisa que com a anterior. O Matheus pediu para essas 2 últimas atividades. Eu falei, tudo bem, Matheus, mas daí você avisa a turma, tá bom? Ele falou, tá bom. Daí ele avisou, mas pelo visto causou aí um certo, sei lá, uma certa confusão aí entre vocês, né? Mas, então, daí começaram a perguntar dessas atividades aqui. Essas atividades aqui ainda não foram passadas, né? Eu só falei do Fernando Pessoa, a gente fez uma leitura, assim, em aula online, né? E, peraí, tem gente mandando coisa no chat. Regina. Regina? Quem é Regina? Regina sou eu mesmo. Não, Matheus. Não, mas o Matheus, ele veio como representante do grupo dele, né? Que nem uma outra vez ele veio, eu falei, ô Matheus, mas você tem que avisar a turma. Daí ele falou, não, eu já tô vindo como representante da turma, né? Eu fui sorteado. E ninguém faz nada, professor. Aí eu venho aqui para ajudar essa galera aí. Aí depois me culpa. Mocreio, mentiroso. Fala para. Ai, que ridículo. Bom, ó, enfim, o Fernando Pessoa, a gente fez uma aula online e interpretou alguns poemas dele, né? O Alberto Caeiro, eu mandei no Moodle. Daí é uma outra coisa que eu não sei quantos viram, quantos deixaram de ver, porque é esse link aqui, ó, né? Nesse link aqui, eu falo do material que eu postei, né? E também faço uma interpretação de um poema do Alberto Caeiro. Daí, ontem eu dei uma olhada no link e ele foi visualizado 10 vezes, ou seja, eu não sei se, assim, dessas 10 vezes, algumas podem ser eu próprio, né? Porque eu posto e vejo se está tudo bem. Mas, enfim, significa que alguns não viram, né? Ou talvez muitos não tenham visto, né? Então, por isso que eu estou fazendo isso agora também, para saber o quanto vocês estão acompanhando, né? Então, eu pergunto, quantos viram? Eu não vi. O negócio do Alberto Caeiro? É. Me perdi. Não, eu não vi, professor. Não, então, quem viu esse vídeo aqui que eu coloquei no dia 6/10? Ninguém viu? Acho que o senhor deve ter confirmado 10 vezes, professor. Quem viu aí, as 10 views é do senhor. Eu não sou tão narcisista assim, não. De ficar olhando as coisas que eu faço. Porque, bom, eu postei lá
e mandei mensagem no grupo, né? No dia. Ó, então vejam, tá bom? Porque nesse vídeo aqui eu falo do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, e falo de todo o material que eu postei aqui, né? E daí, hoje eu vou dar continuidade aos heterônimos do Caeiro, né? Então, bom, pelo visto ninguém viu, então. Espera aí. Ninguém viu, né, então. Bom, então vejam, porque assim, as atividades vão ser... Eu fiz uma interpretação junto com vocês, né, de alguns poemas do Fernando Pessoa ortônimo, que é ele próprio, né? E falei... e depois ele tem vários heterônimos, mas dentre os vários heterônimos que ele tem, 3 são os principais, né? Um deles é o Alberto Caeiro, que é considerado o mestre dos outros, inclusive dele próprio Fernando Pessoa, né? Por incrível que pareça. Depois tem o Álvaro de Campos, que é o que a gente vai ver hoje, e o Ricardo Reis, né? Que fica pendente, né? Então, eu vou passar 2 atividades para vocês escolherem poemas ou do próprio Fernando Pessoa ou dos heterônimos, né? Mas daí vocês têm que ter uma visão geral para escolher, né? Talvez eu tenha visto, eu acho que vi. Sei. Eu acho estranho que tenha sido visto 10 vezes e nenhum de vocês tenha visto, né? Então, bom, tem alunos da turma que estão aqui, né? Ah, sei lá, às vezes eu esqueci que eu vi, acontece com frequência. Tá, pode ser também, pode ser. Foi algum gato, pode ser também, né? Ou alguém que não está aqui agora, né? Ou alguém de fora também pode ser, né? Professor, por Oi. exemplo, quando a gente clica no vídeo, mesmo que eu não conclua e assista ele todo, isso conta como visualização? Então, não sei. Eu já ouvi dizer que sim e já ouvi dizer que não, né? Já ouvi dizer que tem que ver inteiro e já ouvi dizer que conta. Eu não sei exatamente. Porque se for de clicar e contar como visualizado, eu cliquei umas 6 vezes lá, mas nunca concluí. Então, metade das Ah, visualizações ah, pode ser minha. entendi. Pode ser também. Bom, Se abrir, então, ele conta como visto. só de abrir já conta como vídeo. Aham. Então agora deve ter aumentado, porque eu acabei de abrir para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Porque tem vezes que eu abro e parece que não conta. Mas enfim, o importante... Demora um pouco para aparecer, professor. Oi? Demora um pouco para aparecer. Ah, entendi. Demora um pouco para mudar lá, né? Entendi. Bom, mas assim, ao invés de repetir sobre o Alberto Caeiro, eu vou falar sobre o outro heterônimo, que é o Álvaro de Campos, tá bom? Mas, enfim, mais alguma dúvida que vocês tenham a respeito de alguma coisa? Nesse arquivo que eu mandei para vocês, né? Deixa eu mostrar de novo aqui. Tem também uma coisa que a Elo pediu, que é quais as atividades faltam ainda, né? Ó, então, aliás, naquele vídeo eu falo sobre isso também. Não sobre esse arquivo, porque eu ainda não tinha feito esse levantamento de quem já entregou o quê, né?
mas isso aqui já estava, ó, né? Que são as atividades que faltam, né? E mais ou menos a data em que eu pretendo passar, né? Daí, na literatura norte-americana, eu passei 12, né? Nessa daqui, eu, pelo menos até agora, eu planejo 11. Pode ser que mude alguma coisa, seja uma ou outra atividade, seja a data de uma ou outra atividade, né? Mas mais ou menos é isso aqui, certo? E então a gente está aqui, ó, né? Fernando Pessoa e Alberto Caeiro. A minha ideia é que vocês, com, com base naquilo que eu já fiz de análise e no material que está postado lá, que vocês escolham algum poema de um deles para analisar, né? Assim, não tem muito segredo, né? E não tem como ser muito diferente também, né? E aqui, depois esses outros dois heterônimos, né? A mesma coisa, né? Sendo que eu inverti a ordem aqui, né? O Álvaro de Campos eu vou falar antes, né? E e depois é isso aqui, ó. Daí a Elô também perguntou assim sobre optativa, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu falei no início da retomada do ensino remoto depois da pandemia, porque teve uma época que a gente fez meio no susto, daí ficou suspenso por algumas semanas, não sei se chegou a um mês, né? E depois teve uma retomada, né? Daí no início dessa retomada, eu fiz um vídeo explicando como eu estava planejando fazer essa retomada. Fiz um vídeo para as duas disciplinas que eu estava dando, um mesmo vídeo para as duas, né? Que era literatura norte-americana e literatura e cultura brasileira para o espanhol. E daí fiz um outro vídeo falando sobre questão de nota, né? Para cada disciplina. E essa disciplina aqui, eu não fiz isso, mas eu pretendo fazer da mesma maneira, ou de uma maneira bastante parecida, ou seja, essas 11 atividades, somando, vão dar a nota 1, né? E a nota mínima para passar é 6, né? Se a pessoa tiver atingido 6, eu repito no SAL, porque o SAL só permite que a gente feche a média com no mínimo 2 notas, né? Então, se a pessoa tirou 6 ou mais, eu repito, né, a nota. Daí ela está aprovada, né? E se ela não tirou, vamos supor, uma pessoa teve muito problema, não conseguiu fazer quase nenhuma atividade. Daí eu vou dar valendo a nota 2, né? Então, esse trabalho, mais o tanto de nota que ela tirou aqui nessa nota 1, dividido por 2, tem que dar no mínimo 6, né? Se ainda assim a pessoa não conseguir, e essa nota 2 eu pretendo fazer como eu fiz na literatura norte-americana, ainda não chegou nesse ponto, né? Mas, assim, vai ser tipo um texto dissertativo sobre algum livro, algum tema, né? Relacionado com a disciplina, né? E daí eu vou escrever a proposta direitinho. E depois, só depois tem a optativa, né? E depois a gente tem o exame final. Ou seja, tem muita chance de recuperar nota de alguma coisa que não tenha sido, de alguma atividade que não tenha sido feita, certo? Tudo bem? Sim? Vocês estão aí?
Oi, Sim, professor. Tudo bem? tudo Vocês me bem. deixam falando Sim, sozinho, professor. tá? Desculpa, é Não, eu tô treinamento para ouvindo. abrir o áudio. Tá bom. Mais alguma coisa que alguém queira falar relacionado com isso? Com nota, com atividade? Mais algum? Professor, eu só Fale. quero entender se Ah, eu posso entregar aquela atividade ou não, porque eu não sei se eu entendi errado, e se só são as duas últimas, ou se é tipo qualquer uma que eu não fiz. não, então, o Matheus pediu para as duas últimas, né? As outras que já venceram o prazo, depende de vocês terem o interesse, né? Se vocês querem, né? Mas daí não vamos botar a culpa no Matheus, né? Não, mas assim, se o senhor deixar eu entregar, eu vou querer entregar. Eu aceito Porque eu também. perdi o Mas o prazo. Matheus sempre é culpado. Forever. Não, então, vamos fazer o seguinte, as duas primeiras atividades também. Boa. Eu dou mais 2 semanas, mas eu também vou descontar um pouco da nota. Pode ser? Não tem problema. Pode ser. Então tá. Então eu vou colocar isso lá no arquivo lá. Tá bom, obrigada, professor. Ó, mas se alguém ficar descontente com isso, agora a culpa não é do Matheus, hein? Avisar ao Hélio. Agora rola uma Heineken. Uma Heineken para quem? Para mim? E avisar ao Hélio que está com problema também. Tá, sempre tudo isso que a gente combina aqui, vocês avisem os colegas, né? E a Lavínia também está com problema. Ela me falou que teve um. Eu não sei se vocês estão em contato com ela. Alguém tem com ela? Eu, Thaleson, a Kelly, sempre. Então eu peço para vocês, na medida do possível, irem passando para ela, né? O conteúdo aqui, tá bom? Tá bom, professor, pode deixar. Porque acho que ela falou que pegou fogo no quarto. Não sei se vocês estão sabendo. Sim, o pessoal da sala não estava sabendo, mas Desculpa. não tem problema. Eu acho que não tem problema, né? Aconteceu um acidente lá na casa onde ela estava morando e acabou pegando fogo o quarto dela. Acho que a casa toda. Não E sei. daí isso fez com que ela perdesse o acesso à internet, não é? Sim, porque foi na tomada, começou na tomada da Vixe. internet. Vixe. Foi exatamente na tomada da internet que começou mesmo. Nossa. Não, então, ela é minha orientanda de iniciação científica, né? Então, ela mandou mensagem esses dias para justificar que não está, assim, entrando muito em contato. Daí, eu falei, bom, se você precisar de alguma coisa, daí ela falou assim, não, eu só preciso que o senhor compreenda a situação e que me mande o que está acontecendo na disciplina pelo WhatsApp. Eu falei, tá bom, eu vou pensar num jeito. Só que, assim, eu acho mais fácil vocês fazerem, porque vocês estão mais em contato com ela. Sim, pode deixar com a gente, professor, porque a gente tem um grupo e ela tá lá e qualquer coisa a gente Entendi. entra em Então tá. contato com ela sempre. Tá, então tá bom. Então, vamos falar do heterônimo do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, tá bom? Então, tem um monte de mensagem aqui. Avisar ao Hélio. Socorro, caramba, tenho inveja da iniciação científica. Tem alguém que mora perto dela, mas ela não está sem internet? Bom, as pessoas do grupo dela já se prontificaram a deixar ela informada, né? Bom, essa história da iniciação científica, todo ano tem, né? Então é só ficar atento, né?
para não deixar passar a oportunidade, né? Agora, esse socorro, caramba, eu não sei ao que vocês estão se referindo. Mas, mas então tá, mais alguma coisa? Por enquanto, não. Tá, por enquanto não. Então, se tiver, vocês podem falar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu queria eu queria colocar o áudio aqui, só que não deu certo, né? Então, a gente vai ter que ler o poema, né? E eu acredito, ó, alguém pode ler? Eu posso, professor. Obrigado, Shirley. Ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tem febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera a beleza disso, para a beleza disso totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens. Não sei como é que se pronuncia isso. É assim. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Em febre e olhando os motores como a uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força. Canto e canto o presente, e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro, e há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, e pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que hão de ir ter febre para o cérebro de Ésquilo do século 100. Andam por essas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um acesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me paciente a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Tá bom, Shirley, obrigado. Fazendo uma pausa aqui, né? Eu lembrei de uma outra coisa, que é a seguinte: quando eu passei para vocês a atividade sobre as vanguardas, né? Eu também dei um prazo menor, porque eu considero que seja importante, né? Já ter estudado as vanguardas para entender o modernismo, né? E a poesia do Fernando Pessoa, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês, quer dizer, esse trecho que a Shirley leu para a gente, ele praticamente não tem nenhuma palavra desconhecida, né? Eu, pelo menos, quando eu estava relendo, eu só procurei essa palavra aqui, ó, pacento, que é que absorve líquidos facilmente, né? Então, tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e carvão e calores de carvões, né? Mas eu pergunto para vocês, se vocês já olharam lá o material sobre as vanguardas. Esse poema aqui, ele parece que tem relação com alguma vanguarda? Eu vou chutar
Não, não vou chutar, não, que eu não tenho certeza. Não, pode chutar, é para chutar. Eu ia. Não, mas ele não vai. Eu ia chutar o simbolismo, mas eu já acho que não é, não, porque ele tá muito. Tá muito palpável, né? Muito visual o poema. Ele Aham, descreve é. muito Aham. visual, então não é um simbolismo, não. Eu ia falar errado. Não, não é o simbolismo. O simbolismo não é uma vanguarda, né? O simbolismo é um movimento literário do final do século XIX, né? E Por da... isso que eu não devia ter chutado aí, tá vendo? Não, mas não tem problema, assim. Falando na gente, a gente só fala besteira. Não, não é assim. A gente aprende errando, né? Faz parte, né? Se não falar nada, como que vai saber, né? O... Então, mas, embora o simbolismo não seja uma vanguarda, ele é contemporâneo do impressionismo, né? E o impressionismo também não é uma vanguarda, mas é uma espécie de movimento precursor das vanguardas, né? Então, vocês lembram quais eram? Oi, alguém está falando? Falando o quê? É a Kelly. Fala, Kelly. Eu posso chutar? Pode. Igual a Shirley fez? Eu diria futurista. Aham. Chuta certo, por favor. Não, chutou certo, é o futurismo. Boa. Aham. Por quê? Por quê, Kelly? Essa... Tipo, a forma como ele escreve. Aham. A forma. Só a forma? Ó, Tipo, tem gente... dinamismo. Ai, sei lá. Enfim, eu acho que é futurismo. Na minha cabeça é futurismo. É o futurismo. Ah, Ele Kelly. fala das engrenagens, né? Essa coisa da máquina, que é o Isso. que o mundo futurista exalta. O mundo, a vanguarda futurista exalta. Isso, é isso. Tipo, tecnologia, beleza da máquina, as onomatopeias, né? Representando. Isso, é isso mesmo. Então, além da forma, né, também o conteúdo, né, o que está sendo dito, né? Essa palavra ode, né, é um poema de celebração, uma ode, né? E o que ele está celebrando? Ele está celebrando a modernidade, né? E ele fala do futuro, fala das máquinas, fala dos barulhos da modernidade, da cidade, né? Então é o futurismo, sim. Inclusive, esse poema ele foi publicado numa das revistas que o movimento modernista português organizava, né? Então, como uma espécie de manifesto, né? E que mais que a gente consegue perceber aqui relacionado com o futurismo? A característica na escrita, tipo o verso Sim, livre isso, também. e as pontuações, tipo o excesso de ponto de exclamação. O que é isso? Também é. Com uma espécie de Interjeição, eu posso falar? exaltação, né? Interjeição, não, interjeição também aparece, mas interjeição é tipo esse né? São palavras que não têm sentido próprio, mas servem para exclamar esse e lá, é que é português, né? E lá, né? Esse tipo de coisa que eu queria passar para vocês o áudio, porque daí um ator que lê, né? E ele interpreta, inclusive, essas onomatopeias, né? Que a Shirley leu para gente esse ela falou, não sei como é, mas na verdade não tem uma ideia exata de como seja, né? E daí então a pessoa interpreta do jeito que ela acha que é, né? Então, ó rodas, ó engrenagens, eterno, né? Alguma coisa assim, né? Mas é o som das rodas e das engrenagens, né? E mais para frente tem outros mais esquisitos ainda, né? Mas então ele tá
ele está exaltando, elogiando isso aí, né? Tem umas... Bom, que mais que vocês conseguem perceber aqui? Em relação ao futurismo ainda, ou... Não, de modo geral. Tá, deixa eu pensar. Não, eu vou perguntar uma outra coisa. Que é a seguinte. Esse heterônimo do Fernando Pessoa, ele tem como característica essa modernidade, né? Ele é o mais vanguardista dos heterônimos, né? Uhum. E ele é bastante influenciado por um autor da literatura norte-americana que a gente estudou. Alguém consegue perceber? Começa com qual letra? Não vou falar. Começa com qual letra e termina com qual sobrenome, professor? Não, eu vou falar então a última letra do Não, deixa eu pensar. Aham. Não sei. Bom, Pensei muito já, não cheguei em nenhum. quando a gente estudou os escritores norte-americanos e a gente estudou esse autor, eu falei, esse autor influenciou muitos escritores posteriores, inclusive o Fernando Pessoa, né? Todos eles influenciaram vários autores. Aí o senhor não É, está generalizando demais. Não, então, mas aqui a cara Foi o Whitman. Whitman, quem falou? Eu, Kelly. Muito bem, Kelly. Você está cozinhando e pensando bastante ao mesmo tempo, hein? Eu fico feliz quando eu cozinho, tô inspirada. Então, e por quê? O que você encontra aqui o Whitman? Característica A dele? professora aí forçou. Não, então, mas isso é para todos, né? A pergunta é para a turma toda, né? Pode ser também começando pela questão de que na época nenhum deles foi compreendido? Não, né? Assim, porque isso é uma característica que não está relacionada diretamente com o autor, mas é com o público, né? A reação do público, né? Então, Justo. a pergunta é assim, mais especificamente, que características a gente encontra nesse poema que permitem a gente dizer que tem influência do Walt Whitman, né? A primeira referência é a estrutura formal do poema, né? Aham. Ele, digamos assim, ele não segue a regra que até o Whitman é considerado um ícone desse princípio aí, que ele não Aham. segue os padrões da poesia ali e tal, os versos livres, Isso. as estrofes com versos grandes, não faz uso da rima, Isso. mais ou menos isso, não é? Aham. Essa é uma característica formal, né? Normal. Isso. Tá bom, Elu. Sim. Difícil essa. Do ponto de vista formal, dá para perceber isso, né? Os versos livres, a ausência de rima, uma linguagem bastante próxima da prosa, né? Mas tem mais coisa também, né? Pode ser, tipo, a forma como ele aborda os temas também, como ele comenta sobre a sociedade e a transformação da linguagem. Tipo, como ele... A forma, né, que ele transforma a linguagem poética nos textos. Sim, mas alguma
como que você mostraria isso em algum trecho do poema, por exemplo? Nesse poema? É. Ah, É que a gente não leu o suficiente, né? é. E eu não tinha olhado antes também, então Aham. tô indo na fé aqui. Tá. Mas, ó, por exemplo, ó, esse trecho aqui, ó. Fraternidade com todas as dinâmicas. Promíscua fúria de ser parte agente. Do rodoviário e cosmopolita. Dos comboios extremos. Da faina transportadora de cargas dos navios. Do lúbrico e lento dos guindastes. Do tumulto disciplinado das fábricas. E do quase silêncio ciciante e monótono das correias de transmissão. Horas europeias, produtoras entaladas, entre maquinismos e afazeres úteis. Grandes cidades paradas nos cafés, oásis de inutilidades ruidosas. Que tipo de estrutura que isso tem que lembra também o Walt Whitman? Eu não sei se isso conta como estrutura, mas eu lembrei dessa questão, tipo, das sensações. Também das sensações. Isso é uma outra coisa. Também, professor. Oi? Tem um visual aí também. Ele constrói uma imagem visual através da escrita para gente. Também, Mas isso é mais comum em diferentes autores, menos específico do Walt Whitman, né? A questão da imagem faz parte da poesia, né? Por exemplo, a gente viu um simbolismo, imagens que sugerem coisas e não tem muito significado muito preciso, né? Uau, mas espera aí. Então, antes disso, explorando um pouco o que a Kelly falou, a questão das sensações, né? Aqui aparece bastante as sensações e também uma relação física dele, corporal mesmo, né? Com aquilo que ele está Vivenciando? não, ele vai enumerando no poema, né? Por exemplo, ó, aqui, ó, fazendo-me um acesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. Isso daqui parece muito com aquelas coisas que o Walt Whitman escreve, né? Porque é claro que o Walt Whitman ele começa falando mais da natureza do que da máquina, né? Aqui e tá muito que ambos falam muito do que está à volta deles. Isso Sim. Mas aqui ele está escolhendo o Álvaro de Campos, né? Ele está escolhendo coisas relacionadas com a cidade, né? Embora ele faça essa associação aqui, que é bastante curiosa, né? Com a tradição da antiguidade, né? Antiguidade clássica, né? Ele fala, a antiguidade, o passado está no futuro também, ou o passado está no presente também, né? Todo o passado e todo o futuro, né? Então, essa tradição dos gregos, dos romanos, né? Aparece aqui na própria máquina, no próprio presente, na cidade, né? Como se a cidade, a modernidade, fosse resultado também do que a humanidade fez no passado, né? O que é uma verdade, né? Mas, enfim, uma das características também é essa aqui, ó. Parece tendo uma relação corporal com aquilo que ele está tematizando no poema, né? Que são as sensações? Isso, as sensações. Ele fala por exemplo, todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Todos os meus
secados fora, os lábios secos, né? Então, o corpo dele aparece no meio do poema, no meio desses elementos que ele tá citando. Agora, a Shirley falou das imagens, né? A Shirley falou que ele vai construindo imagens, né? Eu acho que ela conseguiu entender, só que ela não conseguiu formular direito essa, que é uma característica do Walt Whitman, né? E que também aparece aqui, né? Que é assim uma espécie de enumeração, né? A relação entre os vários elementos é de uma enumeração. E essa enumeração é uma, como se fosse assim, por coordenação, ou seja, todos os elementos aparecem enumerados sem ter uma hierarquia entre eles, né? É como se fosse citando, né, vários elementos sem que tenha nenhuma relação além do fato de estarem em sequência, né? Assim, coordenação significa isso, né? Enquanto que a subordinação, tem o verbo, sujeito, objeto, né? Aqui não, né? Por exemplo, promíscua fúria de ser parte agente. Aqui tem uma relação sintática, mas depois é só enumeração do rodar ferro e cosmopolita, dos comboios extremos, da faina transportadora de carga dos navios, do giro lúbrico e lento dos guindastes, do tumulto disciplinado das fábricas, né? E do quase silêncio ciciante e monótono das correias de transmissão. Assim, ele vai enumerando, né? Enumerando até naquele vídeo que eu coloquei sobre o Walt Whitman, a professora que estava sendo entrevistada falou assim que o Walt Whitman ele faz catálogos, né? Ele tinha vários catálogos, ou seja, catálogo é lista de coisas, né? E depois, num determinado momento, ele percebe que aqueles catálogos já eram um poema, né? Então, é mais ou menos isso, né? Que também aparece aqui, né? Certo? Que mais? O poema é grande. É extenso. Não, mas é uma associação que eu fiz. Parece semelhante aos poemas do Walt Whitman, né? Que são poemas extensos. Sim, Eu tô tentando cooperar hoje, professor, mas tô só dando bola fora. Não, o poema é extenso, também é uma característica. Mas ele é menos extenso do que o do Walt Whitman. É que vocês não viram onde que ele termina. Mas o do Walt Whitman é bem mais extenso, né? Ó, ele termina aqui. Eu encontrei 2 áudios, né? Lidos, do poema lido por atores portugueses, né? Só que um deles está incompleto. O que eu achei mais interessante está incompleto. Ele pula um trecho. Ele pula um trecho enorme. E o outro é completo. Só que ele lê muito rápido, né? Eu vou colocar os links lá, né? Para vocês conseguirem ter uma ideia assim de uma interpretação de um ator, né? E português também, né? E tem alguns trechos aqui que ele fala que são cenas dentro de uma cidade e que lembram um pouco o Cesário Verde, né? Por causa da descrição da cidade e também porque ele escolhe cenas assim de pessoas mais pobres, né? Mais miseráveis, coisas que geralmente não fariam parte de um poema, né? Na tradição mesmo até o romantismo, né? Não chegariam a fazer, né? E que são um pouco chocantes, assim.
até, né? Eu não sei se vocês lembram que ali no Walt Whitman tinha descrição de coisas assim, por exemplo, cenas de sexo, né? De coisas assim que jamais alguém pensaria em colocar num poema, né? Aqui também tem, né? E aqui também é chocante, mas por algum outro motivo, né? Então, eu eu vou colocar os dois áudios, né? E daí vocês podem ter acesso ao texto como um todo, né? Mas basicamente as características gerais são essas que a gente já apontou, encontrou aqui agora, tá bom? Sim? Sim. Tá. Então, ó, eu vou. Aqui eu tinha colocado em outro ponto o mesmo poema, porque eu ia colocar o áudio, né? Mas não deu certo, então. Mas basicamente as principais características a gente já encontrou. Ele vai usar um monte de termos estrangeiros também, né? Ingleses e franceses, né? Mas basicamente é como se fosse um Walt Whitman da cidade grande, né? Eu vou colocar um outro poema para a gente ler aqui do Fernando Pessoa, heterônimo Álvaro de Campos, né? Alguém pode ler? Posso ler de novo? Aham. Está conseguindo ver, Shirley? Sim, professor. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgir, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Peraí, só um minuto. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão um príncipe, todos eles príncipes, na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os oiço me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Estou, então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Certo, obrigado, Shirley. Bom, acho que esse poema ele é bastante claro, né, o sentido. Que impressão que vocês têm dele lendo assim?
Eu acho que pela leitura ele traduz bem o título, né? Ele é Aham, bem linear, assim, nessa questão da leitura. Ele vai se descrevendo, mas sem, digamos assim, não tem aquela questão que a gente coloca a vida como subidas e descidas. É como se a vida dele fosse sempre como viu, como lá embaixo, e acaba que esse lá embaixo é uma linha reta, né? Ele sempre se mantém naquele patamar. ah, E de certa forma, enquanto eu estava lendo, eu senti um pouco de tristeza, assim. aham, O sentimento que causou em mim foi um pouco de tristeza. sei, E de certa forma também aquela questão assim de pena, porque ele descreve aham, tão sensorialmente, né, essa situação vil a qual ele vive, que é sim, de incomodar mesmo. aham. Peraí, alguém está comentando aqui no chat. Sentimento de um ocidental. Alguma relação, né? Pode ter. Por que, Matheus? O, o Matheus relacionou com aquele poema do Cesário Verde, Sentimento de um Ocidental. Por que você acha isso, Matheus? Bom, logo me veio em mente por conta do que no poema é do Cesário Verde, né? Aham, Ele já começa falando como se fosse uma coisa cotidiana, mas ao mesmo tempo ele relaciona com uma questão mais sentimentalista, que desejo absurdo de sofrer, não sei. Pelo menos aham, o poema me remete um pouco a isso. sei. Uma espécie de pessimismo, assim, né? Isso. Aham. Coisa meio fúnebre, parece. É, é que o sentimento de um ocidental, a diferença é que ele descreve muito a cidade, né? Aquilo que ele vê na cidade, as cenas, né? E o sentimento que causa nele, né? E também no sentimento do ocidental, ele, ele dialoga com a tradição da literatura portuguesa, né? Porque ele é um poema que foi feito em homenagem a Camões, né? Num concurso que celebrava o centenário de Camões. Não sei qual centenário de Camões, mas então esse daqui eu acho que ele tem alguma relação, talvez por causa do pessimismo, né, do niilismo, só que o tema é um pouco diferente, né? Professor, essa Fala, Chico. relação seria com o poema Sentimento de um Ocidental ou com a escrita como um todo de Cesário Verde? Não, eu acho que o Mateus quis dizer do poema, né? Do poema Sentimento do Ocidental, né? Ah, tá. Bom, do ponto de vista formal, que tipo de características que a gente encontra aqui? Se fosse para falar assim, como é o poema do ponto de vista formal? Tem aquela questão de novo dos versos Aham, livres, é, aham, a, não tem as rimas, né? aham, Ausência de rima. sim, A linguagem também é bem prosaica, né? aham, Como se ele estivesse contando uma história, nem parece que você está lendo um poema, né? é, O ritmo que você adota é como se fosse a leitura de uma prosa mesmo, tal. é. Mas Tem alguma um, coisa de. ele faz muito uso das figuras, né? As figuras de linguagem dentro do poema. Muita repetição do início do verso, Aham, às vezes a questão sonora ou repetição de um som específico, ele faz mais sim, uso dessa questão é. das figuras de linguagem, né? É, assim, Figura de linguagem? qual figura de linguagem? Onde que você está, onde você apontaria isso?
que, ó, o que você está falando tá assim, tudo certo, né? Ah, não tem uma métrica regular, né? Ou seja, os versos têm diferentes números de sílabas, né? Também muitos versos têm o início igual e depois a continuação diferente, ou seja, O nome disso aí, eu lembrei que é anáfora, né? qual é a anáfora? Que é a repetição do início, a Ah, repetição no início dos versos. aham. Eu conheço por paralelismo, mas eu sei que tem outro nome que acho que é anáfora, sim. Se alguém puder, se alguém puder confirmar isso, mas eu acho que é anáfora, sim. De qualquer forma, pode chamar de paralelismo também, que é isso aqui. Os versos começam iguais, né? E depois eles continuam diferentes, né? É uma repetição no início dos versos, como você falou. Bom, e do ponto de vista daquilo que está sendo dito, né? Que esse poema em linha reta, talvez o título, né, tenha a ver com a linguagem muito direta, né? Que isso você também falou, né, Shirley? Que a linguagem é... Eu falei, mas eu falei mais voltado a uma questão mais pro sentimento, né? A questão de ele descrever a posição na qual ele se encontra, digamos assim, a posição, entre aspas, Entendi. na qual ele se encontra na vida, que é Aham, uma questão linear, né? Também eu enxerguei dessa maneira. aham, Não só em relação à escrita que o senhor está falando, que também faz sentido, que ela é bem direta, né? Ele aham. não usa É, muitas palavras, não dá muita volta, ele vai direto ao ponto, já falando aham. direto aquilo, né? Sim, Diferente da poesia, da tradição poética, que é aham. florear. Sim, é. Mas assim, o que ele está dizendo, como que vocês interpretam o que ele está dizendo? Ou o que ele está dizendo, porque, bom, a Shirley falou que transmite para ela uma tristeza, né? Um sentimento de pessimismo e tal, né? Mas, assim, o que ele está dizendo das outras pessoas? O que vocês acham que ele está dizendo das outras pessoas? De certa forma, também é como se fosse uma crítica à sociedade, né? Meio que Aham, diretamente à hipocrisia. Porque aham, tem um trecho aí, deixa eu ver se eu acho aqui, professor. Tem um trecho, eu acho que eu não vou achar aí agora, que ele ah, fala que todas as outras pessoas, será que ninguém fez nada de errado? Será que ninguém nunca foi aham, ruim na vida? Será que ninguém nunca, todo mundo aham, é tão perfeito, todo mundo é o ideal? Tem até essa palavra, né, o ideal. Aí aham, isso. não deixa de É, ser uma crítica a essa hipocrisia da sociedade, né? Todo mundo isso. aparenta ser muito perfeito, É, no fundo, na realidade mesmo, não existe essa perfeição, né? isso, Aqui, é. ó. É, Não. São todos o ideal. Se os oiço e me falam. aham, Quem há, né? Ai, não. Estou farto de semideuses, né? aham, Fala isso, que as pessoas é, se isso. passam por pessoas que na realidade não são, na verdade, né? Aham, é isso. Eu acho que mais do que dizer que ele realmente é vil, ele está dizendo assim, que os outros não assumem as suas falhas, né? Que, Olha o verso anterior. Toda gente que eu aham, conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca isso, sofreu um enxovalho, nunca foi aham, senão todos eles príncipes na vida. isso, é isso. Na verdade, mais do que tudo isso daqui, é uma ironia, né? É, Sim. ele está ele tá se desvalorizando, mas na verdade ele está mostrando como no convívio social, né,
as pessoas não assumem as suas imperfeições, os seus erros, as suas derrotas, né? Mas é mais isso que ele está falando, né? Do que, de fato, dizer que ele é vil, né? Que ele é sem valor, ele é desprezível, né? Certo? Certo. Tá. Mais alguém quer falar alguma coisa desse poema? Gostei do poema, professor. Aham. E os demais que estão quietos aí, o que acharam? Não acharam nada? Muito verdadeiro. Tá. Tem mais um comentário aqui no chat. O Matheus disse que precisa de uma leitura em silêncio, professor. Ah, bom, às vezes a gente precisa mesmo para se concentrar mais, né, do que... Eu acho que isso é desculpa para não falar na aula, professor. Não tenho TDAH. O que é isso? É transtorno de atenção? Déficit de atenção e hiperatividade. Ah, ué, mas quem tem é que não consegue se concentrar, né, ou não? Por isso, professor, é desculpa para não falar. Bom, enfim, mas uma outra característica do Álvaro de Campos, né? Então a gente leu 2 poemas dele, né? Um deles é bastante futurista, né? Como a gente viu, né? Então essa é uma das características, né? E então ele, de todos, ele é o mais moderno, vamos dizer assim, né? O Alberto Caeiro, como eu falei para vocês, foi o primeiro heterônimo que, quer dizer, não foi o primeiro, mas desses 3 principais, foi o primeiro, né? E foi tido pelo próprio Fernando Pessoa como mestre dele próprio, do próprio Fernando Pessoa ortônimo, né? E também mestre dos demais heterônimos, né? E o Alberto Caeiro, que o Fernando Pessoa, ele fazia até a biografia dos heterônimos, né? Ele era bastante, assim, criativo, né? Ou a maneira como ele fala dá até a impressão de uma espécie de mediunidade, assim, uma coisa bem maluca mesmo, né? Então, esse heterônimo Alberto Caeiro não teria tido muita instrução, né? Muito estudo, né? Mas ele, pela maneira como ele escreve, as ideias dele teriam influenciado os demais heterônimos, né? Então, algumas características aparecem em todos, né? Mas cada um deles tem as suas peculiaridades também. Então, uma das peculiaridades do Álvaro de Campos é ser o mais vanguardista, mais moderno de todos eles, né? Então, isso aparece, por exemplo, nesse poema Ode Triunfal. Como, por exemplo, essa questão de colocar as onomatopeias, assim, né? E também o próprio tema, né, da exaltação da modernidade, né? E outra característica do Álvaro de Campos é uma espécie de crítica social, assim, meio antiburguesa, assim, né? Ele parece um poeta bastante rebelde, né? E até um pouco, assim, tem um vigor meio adolescente, assim, sabe, a adolescente rebelde, né? Isso aparece aqui. Aqui tem outros poemas também que, que tem bastante essa característica, né? Essa característica bastante forte, né? E, bom, daí, no material do Moodle, né?
vocês... nesse vídeo aqui eu explico bastante do material, né? Mas já que está todo mundo aqui, ó, tem alguns vídeos, né, falando de cada heterônimo, alguns vídeos falando do autor como de um modo mais geral, né? Tem as obras aqui, né? Então vocês podem dar uma explorada aí, tá bom? E basicamente por hoje era isso que eu tinha planejado, né? E daí eu peço então que vocês, na medida do possível, né, vão explorando aquilo lá, tá bom? Tudo bem, professor. Aham. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Não, já voltei, tava lavando a louça das minhas babás. Agora eu tô aqui, mas tava ouvindo, li tudo que a Shirley. Ouvi tudo que a Shirley leu, tal, os comentários lá da vida triste do cara do poeta, tá tudo bem. Tá. Mais alguém? Mais nenhuma pergunta. Aham. Mais alguém quer falar? Não? Então, ó, o nosso próximo encontro é no dia 27, tá bom? E, então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Lá no Moodle vai aparecer essa videoaula, né? E alguns vídeos relacionados com Álvaro de Campos, né? E até a próxima semana, pode ser que eu coloque sobre o Ricardo Reis mais especificamente. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então até a próxima. Bom final de semana a todos. E cuidem-se. Até mais então. E obrigado por mais um dia. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Boa noite. Até Boa mais. noite. Vou entregar a atividade. Até amanhã. Tá. Atrasada. Tá. Tchau, gente. Até amanhã.